Iremos falar hoje de um dos casos mais famosos da ufologia mundial, o caso dos ETs de Varginha. Antes de mais nada, galera, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para todas as pessoas que gostam da história de Varginha, esse mistério. Muitas meninas que teriam visto a criatura recebem a visita de 4 homens bem vestidos com terno e gravata. O que eles queriam? Subornar a família. Então deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a bater 1000 inscritos. A gente tem a meta de 1000 inscritos, então vai lá no nosso canal do YouTube e se inscreve no nosso canal. Outra coisa também, se você ainda não acompanhou o podcast Daqui pro Espaço, é só você ir lá na playlist de podcast. Lá vai estar todos os nossos episódios onde você pode acompanhar e rever toda a nossa temporada sobre religião. Então vamos embora, vamos começar do início. Então, galera, essa história que fascina muitos historiadores, ufólogos e pessoas que gostam do sobrenatural e do mistério, né? Os ETs de Varginha é uma história que compõe muitos fatos e que tem muitas provas, e fortificando ainda mais essa história. O que será que Uralina de Freitas e Eurico de Freitas observaram naquela noite? O que as meninas, as 3 meninas, a Valquíria, a Leliane e a Kátia visualizaram naquele terreno? Todas as pessoas que moravam ali perto, até mesmo bombeiros, policiais e o exército fizeram parte dessa história tão misteriosa. Tudo começa no dia 20 de janeiro de 1996, pessoal. Foi nesse dia que um objeto que passava no nosso espaço aéreo acabou sendo atingido pelo NORAD, que era um órgão que busca avisar a segurança do nosso espaço aéreo norte-americano. Então, essa tecnologia, que é baseada por satélite, visualizou esse objeto estranho e acabou abatendo esse objeto. Nesse momento do abatimento, esse objeto começa a cair, e começou a cair perto de Varginha e Eloy Mendes, em Minas Gerais. Foi nesse momento que começaram a ter avistamentos de OVNIs, muitas bolas brilhantes, e os moradores ali em volta começaram a visualizar esses objetos no céu. Uralina de Freitas e Eurico de Freitas, esse casal que era ruralista ali, que morava ali na região, observaram um objeto que parecia para eles um cilindro, mais precisamente um submarino. Era um objeto cilíndrico e que na parte de trás desse objeto saía uma fumaça branca. E isso, claro, vindo todo o depoimento do Eurico e da Uralina, né? Primeiramente, a Uralina acordou naquela madrugada, né, dia 20 de janeiro, e olhou pela janela, observou que os animais estavam todos agitados, os cavalos e os porcos começaram a correr de um lado para o outro. Foi nesse momento que ela chamou o Eurico para visualizar uma coisa que ela estava vendo nos céus, um objeto que para eles parecia um submarino, com uma fumaça saindo na ponta de trás desse objeto e balançando, como se tivesse avariado, quebrado, destruído, né? Provavelmente os Estados Unidos acertaram esse objeto e acabou caindo nessa região. Isso na madrugada do dia 20. Ela tinha levantado antes, né? Porque tinha perdido o sono, então tinha levantado antes. Aí nós escutou o barulho, né? Das vacas que saiu correndo. Foi o que chamou a atenção, nós íamos na janela. E eu fui na janela e chamei ele. Eu saí na janela e avistei, né? O objeto que vinha de lá pra cá, fumaçado, muito fumaça. Chamei ele e nós começamos a olhar. Eu até brinquei com ela assim, o que é isso aí? Era um tipo um submarino e tal, passou flutuando. Comprido atrás, na cauda, assim, eram uns farrapos meio, né? Era do tamanho do micro-ônibus, né? Uma claro, né? Coberto com a fumaça clara. Porque eu nunca vi um troço daquele passando, né? Nunca na minha vida. Foi a primeira vez. E era grande, né? Pela altura que passou aqui.
Então, logo depois do depoimento da Auralina e do Eurico de Freitas, né, daquele objeto luminoso que parecia um submarino para eles, logo de manhã, enquanto os moradores estavam indo trabalhar, eles observaram um bicho estranho em um barranco. Foi nesse momento que eles ligaram para os bombeiros, certo? Naquela época, quando você observava um animal estranho, que parecia um macaco, que parecia... você não conseguia ter o contato, você ligava para os bombeiros. E imediatamente eles iam atrás desse animal. E não foi diferente. Eles ligaram para os bombeiros falaram, tem um animal aqui que parecia um macaco, parecia um ser estranho. E logo depois disso, os bombeiros chegaram lá para pegar esse animal. Logo após os bombeiros chegarem a esse local, eles observaram que era uma criatura diferente, galera. Era uma criatura que era totalmente diferente de todos os animais que estavam ali perto daquele local. Um cheiro estranho, um cheiro muito forte, que parecia com amônia, um cheiro pesado. E esse animal, ele foi capturado. Foi o primeiro ser capturado ali naquele momento, naquele dia, do dia 20. Ainda no dia 20 de manhã, os bombeiros chegaram ali e acabaram capturando aquele ser, jogando uma rede em cima dele e colocando dentro de uma caixa, o ser ainda vivo. Os depoimentos dos policiais, ali dos bombeiros que estavam na captura desse ser, falaram que esse ser, ele deixou ser capturado. Não houve nenhuma resistência do ser ou algo do tipo. Eles não precisaram lutar com esse ser Não, foi basicamente deixado ser levado, né? Além de ter esse cheiro muito forte, ele também fazia um zumbido, né? Zzz, zzz, né? Um zumbido que parecia o barulho de zíper abrindo e fechando, né? É um exemplo. E nesse momento que os bombeiros capturaram esse ser ali naquele barranco, o exército já está sabendo de tudo. No momento em que a suposta nave cai em Eloy Mendes, o NORAD, que era um órgão estadunidense, né, de segurança aeroespacial, liga para o Brasil. Liga lá para Brasília porque eles tinham uma comunicação por telefone. Então, eles ligam, após eles abaterem esse objeto não identificado, eles ligam para o Brasil, certo? Onde é falado que um objeto foi abatido e que iria cair ali em Varginha e entre Eloy Mendes. Então eles já sabiam do local aonde iria cair esse objeto e estaria mandando policiais do exército norte-americano para averiguar essa queda, né? Essa possível queda de um avião que supostamente eles teriam falado naquela época, que era um avião que acabou caindo e que eles teriam que recolher os destroços desse avião, né? Logo depois dessa ligação, um piloto estava sobrevoando ali a área de Varginha, observando ali Campinas, Guarulhos e tudo mais, observou um avião de tropa entrando no espaço aéreo brasileiro, que era da USAF, do Exército dos Estados Unidos. Então, nesse momento, ele olha aquele avião gigante, aparece no radar, né, na verdade, e acaba se perguntando, nossa, peraí, vai acontecer uma guerra, tá todo mundo trazendo tropas ali, que era um avião, porque eles são treinados para verificar esses tipos de aeronaves. Ele viu o C-17 ali, que ele identificou aquela nave, ele entrou um pouco em parafuso, assim, meio em surto. Quando ele ia ligar, aconteceu uma coisa incrível. O comandante recebe uma ligação. E essa ligação que ele recebe é de um superior dele, dizendo que haveria uma entrada de uma espaçonave, né, uma aeronave da USAF. Tá, não tem alvorrem, não tem o documento para que essa aeronave entre no espaço brasileiro, mas que tudo bem, não teria problema, que eles estariam pousando em Campinas e que de Campinas eles iriam partir para Varginha. Toda a parte do exército começa a se voltar para Varginha, todo mundo se locomovendo para Varginha. Após essa primeira captura desse primeiro ser ali no barranco, os bombeiros capturaram esse ser, colocaram dentro de uma caixa com uma rede,
Logo após o exército saber que eles tinham capturado, o exército chega com 2 carros de comboio com lona camuflada para capturar esse ser, para pegar dos bombeiros. Após o exército capturar aquele primeiro ser, esse ser é levado para a ESA, né, que é a Escola de Sargento das Armas em Três Corações. Eles já pegam aquele ser e já partem para Três Corações, para a ESA. Nesse mesmo dia, mais ou menos umas 10 horas, 11 horas da manhã, o exército ele resolveu fazer um pente fino numa mata que existia ali perto do Jardim Andere. Nessa mata que falaram que seres poderiam estar se afugentando nessa mata. Então foi nesse momento que o exército resolveu fazer um pente fino dentro dessa mata. Entraram com um grupo de soldados ali dentro daquela mata para conseguir capturar alguma coisa, algum ser que pudesse estar ali dentro. Moradores ali em volta ouviram barulhos de tiro de FAL, fuzil automático leve, e logo depois esses soldados saíram com 2 sacos, como se estivesse carregando corpos. Esses 2 sacos, um estava mexendo, enquanto o outro estava parado, né? Dando a entender que eles tinham matado um enquanto o outro ainda estava vivo. Novamente capturado pelo exército, esses seres, a característica desses seres batia realmente, todos pareciam muito, né? Que a gente já vai entrar na característica do ser, depois do terceiro avistamento, do 4º avistamento, né? Então, depois dessa captura, a primeira captura foi no barranco, onde capturou aquele ser que deixou ser capturado sem nenhuma resistência, que o exército acabou levando. Depois, mais 2 seres capturados dentro da mata, fizeram um pente fino ali, dentro da mata, perto do Jardim Andere, em Varginha. E aí logo veio o acontecimento que mais marca essa história. Um acontecimento que mudaria a vida de Liliane, Valquíria e Kátia, né? As 3 meninas que visualizaram o ser dentro de um terreno baldio no Jardim Andere. Então, a partir das 3 horas da tarde, às 3h30 da tarde, essas 3 meninas estavam ajudando numa mudança. Alguns parentes estavam em mudança, alguns amigos estavam em mudança e elas estavam ajudando. E na volta para casa, decidiram fazer um caminho diferente. Decidiram ir para um caminho mais rápido, que elas pudessem chegar de uma maneira mais rápida. E decidiram passar no meio de um terreno baldio, que elas observaram um ser agachado, parado, perto da parede do muro. Então a Liliane olha para aquele ser e observa aquele ser com características estranhas, né? Pelo depoimento da Liliane, dá pra ver que as características que ela fala é que era um ser que ele estava agachado, perto da parede. A sua pele era uma pele meio oleosa, brilhava, parecia látex, mas não era látex, era uma coisa mais oleosa mesmo. Os olhos eram grandes e vermelhos e existia 3 protuberâncias na cabeça, que pareciam chifres, mas não, eram 3 protuberâncias na cabeça. Então, depois das meninas terem avistado esse ser no terreno, elas foram correndo falar para a família, falar para a mãe do que tinha acontecido, né? E chegaram lá na mãe falando: a gente viu um ser bizarro, um demônio que tinha chifre na cabeça e tudo mais. Depois da mãe ouvir toda aquela história das filhas, da Liliane e da Valquíria, que eram irmãs, a mãe disse: eu preciso ver, eu preciso ir até lá para confirmar essa história. E é isso que a mãe fez. Eles foram até em direção ao terreno onde elas tinham avistado o ser, né? E quando elas chegaram lá, já tinha um tumulto ali perto do local. O exército já tinha chegado, já tinha capturado esse ser. Já tinha capturado porque no momento em que eles chegaram ao terreno, uma pessoa chegou para eles e falaram: Vocês vieram ver o bicho? Então o exército levou. Então, dando a entender que o exército já tinha passado ali e capturado esse animal. A gente consegue observar que a captura desses seres é uma captura sem resistência, uma captura que eles não lutam para não ser capturados, né? E sempre envolvendo esse cheiro de amônia, um cheiro forte de amoníaco, de amônia, sabe? Depois que a Liliane, a Valquíria e a Kátia viram esse ser, o tumulto pela cidade já estava ficando cada vez maior.
esse burburinho acabou se tornando fatos do que realmente aconteceu. Isso acontecendo tudo no mesmo dia, então imagina a confusão que devia ser ali pelas pessoas estarem observando esses seres, né, que tentavam fugir, se afugentar de alguma maneira, mas que foram capturados. Então depois desse avistamento incrível das meninas, né, depois a gente consegue ver alguns depoimentos das meninas falando sobre como elas viram aquele ser, né, ainda continua sendo a mesma história. Vim descendo assim com as meninas, né, assim, nós três. Aí, de repente, assim, que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda. Nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí, daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era, assim, um homem. Tinha chifres. Tinha essa pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Corpo bem com as veias estufadas, se tipo tivesse lutado, não sei. Tava com as veias do corpo tudo estufado. O corpo dele também, ele tava agachado com a mão no meio das pernas. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as três. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Nossa, mas de jeito nenhum. Nesse mesmo dia, após as meninas terem visto esse ser mais ou menos umas 3h30, logo no finalzinho da tarde, houve um outro incidente. Um incidente agora pro lado do exército. Naquela mesma tarde e noite do dia 20 de janeiro, 2 soldados que estavam à paisana pelo Jardim Andere, pela a cidade ali. Então, depois desses soldados terem sido convocados para fazer uma ronda de rotina ali na região que já estava acontecendo todos esses incidentes, os soldados Eric Lopes e Marco Elixerezi estavam em um carro que do nada começou a chover muito granizo, uma chuva muito forte de granizo. E nesse momento, nessa chuva onde eles estavam com o carro, eles acabaram atropelando um ser. Exatamente, parece filme, galera. Então, no momento que eles bateram nesse ser, o Marco Elixerezi logo desce do carro e vai averiguar para ver o que aconteceu. O Marco Elixerezi observa o ser e, sem nenhum medo, acaba pegando esse ser porque observou que esse ser estava com uma fratura exposta. Então, eles tinham machucado esse ser. Então, o Marco Elixerezi acaba pegando esse ser no braço e colocando dentro do carro. Só que no momento em que o Marco Elixerezi pega esse ser, esse animal, que para eles não sabiam o que poderiam ser, ele acaba recebendo um arranhão debaixo da axila. E esse arranhão acabou criando uma bactéria. Esse ser acabou transportando uma bactéria para o Marco Elixerezi e ele acaba falecendo alguns dias depois. Depois desse incidente. A morte do Marco Elixerezi é muito característica porque a gente consegue ver um adolescente que tinha 23 anos simplesmente morreu por causa de um arranhão feito por esse ser e por este arranhão ele acabou adquirindo uma bactéria muito forte que matou ele em dias. Então logo após o Marco Elixerezi pegar aquele ser, eles levaram para o pronto-socorro do regional. Foi lá em que eles chegaram e simplesmente os médicos não aceitaram que aquele ser pudesse ficar ali. Então eles mandaram levar esse ser para outro canto, levar para um local que tinha a capacidade e a estrutura tecnológica para atender aquele ser, que para eles nem era humano. Ele pega aquele ser que infelizmente não conseguiu ser atendido ali no regional, no pronto-socorro do regional, e acaba levando para o Humanitas, que era um hospital particular. Humanitas, o hospital, começa a identificar e a cuidar daquele ser. Como ele estava com uma fratura exposta, eles tentaram passar esse ser para um ortopedista. Após o ortopedista fazer o que ele podia ali para conseguir controlar aquela situação, ele dizia que a junção do osso em 24 horas estava completamente curado. A junção do osso e a carne e a estrutura da carne estaria completamente regenerada.
Então tentaram fazer hemogramas nesses seres, tentaram fazer o que podiam com a nossa tecnologia para tentar salvar esses seres, mas como a estrutura biológica desses seres eram diferentes, o sangue era mais espesso, as plaquetas, existia mais plaquetas do que nós, eram tantas plaquetas, era um sangue grosso que acabou entupindo as máquinas de hemograma. Então, infelizmente, eles tentaram usar ali os aparelhos, mas não funcionou muito bem. Tudo isso acontecendo, o exército começou a saber de tudo, começou a ir atrás desses hospitais que estavam com essas criaturas e levar essas criaturas para a ESA, né, que é a Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, que de Três Corações iria ser transportado para Campinas. Logo após chegar em Três Corações, na ESA, ali ficou um certo tempo aqueles seres, né? Alguns seres estavam vivos, outros estavam mortos. Mas depois de ficar um tempo ali em estudo na ESA, levaram esses seres para a Unicamp, em Campinas, né? Onde existia uma ala secreta. Um dos legistas mais famosos da época era o Badam Palhares, e ele teve contato com esses seres. Contato com esses seres que supostamente seriam extraterrestres. Tentando identificar ali aqueles seres da pesquisa, depois de terem estragado as máquinas de hemograma, de terem feito tudo o que fosse possível para tentar salvar aqueles seres, alguns morreram, outros ficaram vivos. O exército dos Estados Unidos chegou. A Força Militar dos Estados Unidos toma a força e começa a participar do caso mais ativamente. Então foi assim que eles começaram a ir em todos os lugares em que esses seres passavam. Então foram recolhendo todas as máquinas de hemograma que fizeram nesses seres, foram recolhidas. Todas as macas em que foram colocadas esses seres, objetos que foram usados, tudo foi recolhido pelo exército norte-americano. A mídia começou a ficar cada vez mais forte. O Fantástico começou a participar também, os jornais, a televisão entrou muito a fundo nesse caso, né? Muitas matérias nos jornais. Esse caso acabou virando um burburinho muito grande. E esse acúmulo de relatos até então inéditos na ufologia chamou a atenção da imprensa nacional e até internacional. Nós não vamos abandonar o caso, evidentemente que não. Todas as informações serão bem-vindas. O Birajara Rodrigues acredita no relato das meninas. Pela nossa experiência em ufologia e após todas as análises básicas de observação que nós fazemos de depoimento, eles são absolutamente sinceros. Existe por parte das garotas manifestações, inclusive, de distúrbio emocional, que nos leva a crer que elas realmente estão dizendo a verdade. Mas até a Liliane e a Valquíria falam que tinham mais centenas de pessoas na frente da casa dela querendo saber sobre esse caso, querendo saber o que aconteceu com os ETs de Varginha. Depois desse mistério, a polícia e os militares e os bombeiros, eles negam muitas coisas. Alguns falam que foi um casal de anão, outros falam que foi um mudinho, para tentar desmistificar e cortar essas histórias, né? Criando essas teorias da conspiração. Mas sabemos que essa história realmente aconteceu. Porque na realidade, aparições de extraterrestres ou de OVNIs, isso não houve porque não houve uma comprovação. O que ocorreu mesmo foi o seguinte: no dia 20 de janeiro, estava chovendo muito forte em Varginha, correu um temporal, e nós estávamos com uma solenidade aqui em Três Corações dos nossos caminhões, esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam ainda na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura. E durante todo esse caso acontecendo vários fatos importantes, né? Um dos grupos maiores da época sobre ufólogos, que era o grupo dos 7, que participava, o Birajara Rodrigues, Vitório Pacatini, Edson Boaventura, o Jevaé, da revista UFO, né? Todos esses ufólogos, grandes ufólogos, participaram e começaram a juntar provas para
entender e fortificar o que realmente aconteceu desses seres. Foi nesse momento em que o Birajara Rodrigues e o Vitório Pacatini começaram a saber sobre falas, depoimentos que viram um demônio, que estava rondando esse boato na cidade. Foi então que o Vitório Pacatini começou a entrar em contato com pessoas que eles já conheciam desde pequeno, mas que estavam dentro do exército, passando assim informações privilegiadas para o Vitório. Então foi dessa maneira que o Vitório Pacatini começou a entrar mais aprofundadamente no caso, trazendo novos depoimentos e também novas provas, novos fatos que poderiam ter acontecido naquele momento. Então, a junção desses ufólogos ajuda a perceber e entender que o caso não foi uma mera coincidência, que esse caso não foi do nada. Com certeza aconteceu uma coisa estranha ali, de muitas coisas, muitos fatos rondando esse mistério do ET de Varginha, né, dessa nave que caiu, da suposta nave que poderia ter caído. E o mistério vai até hoje. E lembra do Marco Elixerezi? Então, aquele soldado que morreu com um arranhão embaixo da axila? Logo depois de anos, o Edson Boaventura, um dos ufólogos que participaram do grupo do 7, fez uma entrevista com o Dr. Janine lá no canal do Edson Boaventura, falando sobre o Marco Elixerezi, pois o Dr. Janine, que era o legista, foi o legista do Marco Elixerezi, né? Acabou observando o corpo dele sobre aquela bactéria que tinha infectado o Marco, né? E o Dr. Janine fala exatamente com essas palavras, que aquela bactéria era uma bactéria que ele nunca tinha visto na vida, em toda a sua história de legista, trabalhando como legista e autópsias de corpos, aquela bactéria era uma bactéria única. E no depoimento, ali na entrevista que o Edson Boaventura faz com o Dr. Janine, dá para observar que ele esconde um pouco sobre o que realmente poderia ter acontecido, né? O Edson Boaventura até pergunta para ele, e aí, você acha que veio extraterrestre ou não é? E ele fica meio assim, não quer falar. Então a gente sabe que existe uma verdade. E essa verdade, ela vem à tona. Então, logo após o exército saber tudo isso, nossos americanos entrando em ação, capturando todas as máquinas, tudo que eles podiam levar, eles levaram. Sobrou poucas coisas, sobrou documentos, sobrou somente isso. O resto foi tudo levado pelos Estados Unidos. Infelizmente, algumas provas acabaram sendo levadas, mas outras provas estão ficando cada vez mais fortes, né? Depoimentos de médicos, depoimentos de policiais, depoimentos de bombeiro, do exército, que participaram da captura desses seres. São muitas histórias que envolvem esses seres, né? Esse caso. Mas aí o que você acha? Você acha que realmente aconteceu isso? Será que fomos visitados pelos seres extraterrenos? Coloca seu comentário aqui embaixo e se inscreve no nosso canal. Compartilha esse vídeo para todas as pessoas que gostam do caso ET de Varginha. E se você ainda não acompanhou o nosso podcast Daqui para o Espaço, é só você ir lá na nossa playlist no YouTube, procurar o nosso podcast lá, onde a gente está falando essa temporada agora sobre espiritualidade. Então não perca, vai lá, acompanha o nosso episódio, tá muito legal, criando essa expansão da consciência. E eu te espero no próximo vídeo do Brecha Dimensional. Ele queria que a Valquíria, fosse num programa e mentisse que não tinha visto nada. Falou pra gente que estava indo lá, que eles era a mina de ouro que nós nunca pensava em tê-la. A tendência dele seria ele ficar no chão, não, ele vinha caindo lentamente, tá, como se fosse um ângulo de 30 graus, descendo lentamente, como se estivesse perdendo força, tá, e perdendo altitude. Só que ele planava, ia perdendo lentamente altitude e ia caminhando, como se estivesse procurando algum local para poder baixar, algum local para poder assentar, chegar ao solo, porque ele se via que ele estava com graves problemas de altitude, porque saía muita fumaça branca do lado dele, não era uma fumaça, como se fosse uma boia d'água, tá? A boia comprida, parecia uma boia d'água, aquelas antigas comprida, rasgada, saindo fumaça branca, como se fosse alguma coisa pegando fogo, não era fogo, era uma fumaça esquisita, saindo lateralmente pela lateral
saía, não pela lateral. E o barulho estava cada vez aumentando mais, barulho como se fosse alguma máquina de lavar roupa, xoxa, uma coisa que estava lutando para se manter no alto. Até aqui foi o que eu vi lá, e chegamos lá, eu fui barrado por esse pessoal militar, né, que era um rapaz negro, alto, bem fortão. Ele falou para mim que não podia, eu voltei. Estava fardado, cara? Ele estava fardado, ele estava com uma calça cinza escura, uma blusa marrom meia clara e um capzinho. Você vê que não é cap, porque normalmente soldado, quando é soldado, ele usa aqueles boné, ele tinha um cap. Tá? E ele me parou e já estava a voz ao fundo de mim, ao fundo dele, nas costas dele, gritando: manda embora, manda embora, manda embora. E foi quando que eu achei que quando eu cheguei no local, eu vi um pedaço desse objeto, tá, dessa aeronave, que eu dobrei ela, isso que me chamou a atenção. Conforme eu amassei, aí eu soltei. Conforme eu soltei, ela voltou ao formato original dela. Isso me chamou muita atenção. E eles me tomaram isso da mão, literalmente. Bateram na minha mão, falaram pra mim: dá isso aqui e vai embora, some daqui. Foi, pô, mas caiu eu até aquele momento vi saber que era um objeto, estava um objeto voador, mas eu achava que era um avião, alguma coisa assim. Eu estranhei muito no local ter 2 caminhões Mercedes do Exército, um monte de soldados, aproximadamente uns 30 a 40 pessoas vasculhando o mato, como se fosse procurando fazer uma varredura. E fora isso, o pessoal estava pegando pedaços, seria que de cima dos caminhões tinha vários pedaços desse material que eu peguei na mão e amassei, ele voltou ao normal. Quais veículos a mais tinham lá, além dos 2 caminhões? Tinha um helicóptero do Exército, bem grande. O helicóptero não era esse helicópterozinho pequeno, esse bem grande que carrega piris, coisa. E uma coisa que me chamou muita atenção também foi um cheiro de amônia que estava tendo, porque tinha uma ambulância lá. Pela ambulância, eu achei, até na hora que eu vi a ambulância, falei, pô, houve uma queda de um avião. Ambulância branca? É ambulância, não, ambulância manchada de cores do Exército. Aquela tipo camuflada, que tinha uma cruz bem no meio, se via que era uma ambulância. E um cheiro de amônia desgraçado, que ninguém aguentava aquele cheiro. Você viu algum objeto caído além dos destroços? Não, eu só vi vários, como se fosse você pegar papel, você tá andando no alto, pegar papel e jogar papel para todo lado. Não viu nada terreno. grande? Não, uma coisa maior que eu vi foi a traseira de um Opala. Mais ou menos, o tamanho da traseira de um carro, de um Opala, um pedaço, em cima do caminhão. Foi o maior pedaço que eu vi. Desse objeto, realmente. Só que agora, fora isso, não me deixaram ver mais nada. Aí, depois disso, eu retornei, fiz a volta, retornei, passei por esse no local. No segundo posto de gasolina, estou contando esse outro, aí atrás para frente, eu parei para comer, que eu estava com fome, a direção mais ou menos já umas 10h30, 11 horas da manhã, eu tinha saído de madrugada, eu parei para comer. Aí quando eu parei para comer, em seguida, parou um Opala atrás, um Opala azul, uma azul, cor da aeronáutica, mas desculpa, isso é queimado. Eu fui ao banheiro, quando eu voltei do banheiro, o rapaz virou para mim e falou para mim: olha, você é o senhor Carlos, tá? Rapaz, sabia meu nome, o nome dos meus pais, e é tudo. Sabia quem eu era, quem não era. E o rapaz falou: olha, você não viu nada, você não sabe de nada. Eu falei: não, mas quem uma vez falou: você não sabe nada, cala a boca e vai embora, que é melhor para você. Eu fiquei assustadíssimo, fiquei super apavorado na hora, fiquei assim, achando uma coisa, falei, pô, uma coisa que eu não devia ter visto, eu vi, tá? Fiquei com medo e nesse momento eu montei no carro e fui embora para São Paulo. Chegando em casa, relatei à minha esposa, depois de um tempo, ela falou para mim: melhor a gente ficar perto que a gente ganha mais. E o que eu vi literalmente foi isso. E esse aparelho, uma coisa que me chamou a atenção, que era um metal que brilhava muito quando ele passou sobre mim. Ele não era cheio de luzinha, farolzinho colorido, nada disso. Ele era um objeto metálico, você vê que era um objeto bem polido, uma superfície bem lisa, e ele brilhava devido à claridade do dia, a luminosidade batia e refletia. Isso era o que me chamou muita atenção.